Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo aqui no estúdio está o pastor Roberto Pedra. Paz do Senhor, pastor, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos. Pastor Roberto, nós estamos tratando da cronologia do Novo Testamento. Os últimos 2 episódios que nós vivenciamos foi a respeito do chamado de Mateus, e hoje nós vamos dar prosseguimento cronológico com mais 2 episódios, né? Nós vamos dividir esse episódio em 2 partes, que é a questão do jejum. Né? Não vamos ficar apenas na questão, não queremos aqui explicar o que é jejuar, mas mostrar profeticamente a experiência que os discípulos de João Batista tiveram com o Senhor Jesus. Né? Sim. Eu gostaria que colocasse o texto base para nós. Nós vamos continuar no Evangelho de Mateus, e o texto nos diz assim: Então aproximaram-se dele os discípulos de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam? Então, essa foi uma pergunta dos discípulos de João Batista para o Senhor Jesus, e no texto eles ainda citam ali uma classe, né, religiosa da época, que eram os fariseus, e é importante nós entendermos aqui porque há toda uma cronologia dos fatos aqui até chegar nesse momento. Por quê? Nós vamos ver que, principalmente no capítulo 9 de Mateus, Jesus cura um paralítico. Né? Nós vimos isso já em um dos nossos episódios, né? A experiência ali do telhado aberto, Jesus cura um paralítico. Depois Jesus chama Mateus, que era um publicano, um coletor de impostos. Há toda uma experiência muito profunda no chamado de Mateus. Jesus participa de um banquete na casa do próprio Mateus, né, chamado Levi. Os fariseus ali criticam Jesus. Esses mesmos fariseus, eles olham ali e falam assim: mas quem é esse mestre, esse Jesus que senta com os publicanos e com os pecadores? Né? Se assenta, entra na casa de um publicano, e em seguida agora, esses discípulos de João Batista, né? João Batista, nós já tratamos de João Batista aqui também, eles fazem essa pergunta para o Senhor Jesus. Né? Então nós gostaríamos de iniciar esse episódio aqui até abordando esse ponto. Né? Sim. É interessante, pastor Alex, porque os discípulos de João entraram em conflito ao ver os discípulos de Jesus que não jejuavam. Mas eles, discípulos de João, eles tinham uma disciplina rígida de jejuns, de busca a Deus. Quando eles citam até os fariseus, porque os fariseus também tinham o hábito constante dos jejuns, eles tinham dias específicos de jejuns. Tem uma observação a se fazer a respeito dos fariseus, porque eles tinham um problema com o jejum, os fariseus, porque eles passavam a viver o jejum de uma forma exterior. Né? No dia que eles estavam em jejum, Jesus até os reprovou posteriormente a esse respeito. No dia que eles estavam de jejum, eles faziam questão de exteriorizar isto, para que as pessoas vissem que eles estavam de jejum, para se demonstrar uma certa posição espiritual. Jesus os reprova posteriormente a respeito disso, né? Então eles tinham essa tradição de jejum, e ao ver os discípulos de Jesus se alegrando, servindo, caminhando, eles não viam que os discípulos jejuavam. E é quando então se levanta essa questão, essa pergunta, né? Então o jejum, ele fazia parte da história de Israel também, porque no Velho Testamento nós vemos, por exemplo, citações de jejum
mais ligado ao Yom Kippur, né? A data da expiação, que às vezes havia era o dia de perdão, o né? dia de perdão, onde toda a nação de Israel se voltava ali para pedir o perdão a Deus. Perdão. Né? Havia os sacrifícios no templo, etc. Né? Justamente. E nós vemos outras citações de jejuns ainda no Velho Testamento, quando às vezes se proclamava jejuns em dias de angústia, em dias de guerra, né? Às vezes sairia para a guerra, às vezes havia um jejum em momentos de luto nacional, em momentos de crises, de exílio. Então nós vemos muitos momentos, até no Velho Testamento, em que se fazia jejum. E agora, nesse momento, como diz o texto, os discípulos de Jesus não jejuavam, né? É quando os discípulos de João lhes questionam aqui agora, por que isso? É interessante porque havia esse contraposto e lembrar também que os discípulos de João conheciam os discípulos de Jesus. Porque os primeiros discípulos de Jesus, eles foram discípulos de João, né? Sim. Né? O caso de João, André, né? Tiago. Então, eles tinham essa proximidade e eles viram aquilo ali. Mas é interessante que o Senhor Jesus ele traz uma resposta para aqueles homens ali, e logo após ele complementa e traz um ensino maravilhoso para nós a respeito de conversão, de batismo com o Espírito Santo, de tudo aquilo que é proporcionado pela graça, pela salvação em Jesus, né? Sim. Mas é interessante que em Mateus 9,15, o texto diz assim, ainda vamos ficar aqui no 9,14, ele diz assim, podem porventura andar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Então aqui é interessante porque nós também temos um ensino muito profundo, que às vezes as pessoas elas até se esquecem ou não sabem, porque o Senhor Jesus, ele se coloca, ele se apresenta com vários atributos, mas um dos atributos mais marcantes do Senhor é que ele se coloca como um noivo, né? E a igreja do Senhor, a igreja que está preparada, que vai ser arrebatada, ela é vista por Jesus como uma noiva. Sim. Então nós vamos ver isso profeticamente no livro de Cantares, lá no Velho Testamento, nós vamos ver isso nas parábolas de Jesus, quando ele trata isso, e nós vamos ver isso no livro de Apocalipse também, quando o Senhor trata a igreja como a noiva, antes do arrebatamento. E após o arrebatamento, a igreja agora ela vai ser tratada e vista como a esposa do Cordeiro. Sim. Então é muito profundo porque nós já vemos esse ensino. Jesus está dizendo assim, olha, vai ter um momento que eles vão jejuar, porque o esposo vai ser tirado. Porque Jesus estava falando do sacrifício dele na cruz, da morte dele, mas ele venceria a morte, ressuscitaria ao terceiro dia, seria arrebatado, né? Seria assunto aos céus, não arrebatado, assunto aos céus, mas deixaria sobre a igreja o Paracletos, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, e a igreja agora iria caminhar, como ela tem caminhado nesses 2000 anos, né? Vivendo as perseguições, vivendo os momentos que são descritos também nas 7 cartas do Apocalipse, mostrando essas fases da igreja. Então Jesus estava mostrando, vai ter um momento que os meus, eles vão ser perseguidos por amor ao meu nome, eles vão ser lançados às fogueiras, às arenas, eles vão ser pregados às cruzes, e nesse momento eles vão jejuar, eles vão buscar. Mas no momento agora, o noivo está presente. Então é muito interessante porque nós temos esse ensino já sobre o reino, sobre essa nova experiência e esse novo pacto, né? Esse novo testamento em Jesus. Né? Sim. E é interessante a expressão que Jesus usa, comparando a uma festa, né? Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com ele? Então, nesse momento, a graça do Senhor, a operação do Senhor, a alegria, né? O noivo está presente. Aqui, principalmente nesse momento aqui, Jesus no meio dos discípulos,
Deus presente, Emanuel, né, ali entre eles, a palavra. Então era ali o momento em que o noivo estava com eles, né? Mas a igreja, como você disse, né, ela vive um momento hoje em que, vamos dizer assim, nós falamos do Velho Testamento, falamos da experiência deles, a igreja hoje também, né, vive a experiência dos jejuns, buscando ao Senhor, né, mas sempre lembrando, né, como você disse, que é uma experiência de comunhão, né, o jejum é uma experiência de comunhão na presença do Senhor, onde o Senhor ele traz a resposta através da busca do servo. E é interessante porque hoje nós vivemos uma experiência de perguntar a Deus, né, se ele deseja esse momento de busca, né? Sim. Às vezes o Senhor o Senhor fala, né? Nós costumamos dizer isso, o Senhor fala porque ele está vivo, ele está no nosso meio, ele está presente e o Senhor mostra, às vezes um período até prolongado de jejum para uma pessoa, para um irmão, para a igreja como todo. Às vezes a igreja está vivendo um momento ali que nós precisamos buscar o Senhor e o Senhor mostra, né? E nós vemos o resultado disso, né? Com sinais maravilhosos do Senhor. E às vezes o Senhor mostra períodos curtíssimos de jejum para uma pessoa. Nós vemos isso às vezes de um dia, de horas, né? Até mesmo de 1 hora, minutos ali, mas é aquilo que agrada a Deus. Sim. Era diferente dos fariseus, né? Que externavam no seu rosto, nas suas roupas, que eles estavam jejuando para as pessoas verem e dizem: olha, ele está jejuando, olha como ele é religioso, ele está jejuando. Mas o jejum não é isso. O jejum é uma abstinência dos alimentos, mas é uma proximidade muito profunda com Deus. É uma busca. É uma busca profunda com Deus, e essa experiência de buscar a Deus, mortificar a carne, para que o Espírito seja fortalecido e que se possa ouvir a voz do Senhor, né? Sim. Me fez lembrar, pastor Alex, uma experiência maravilhosa de jejum do povo de Nínive, quando Jonas prega, né, e eles tomam conhecimento do juízo que viria. A Bíblia diz que houve um jejum proclamado na nação, todos jejuaram, e Deus reverteu o juízo que havia sobre Nínive, trazendo misericórdia. Então, um coração que se põe diante do Senhor para buscá-lo, o Senhor se agrada, né? Então, a experiência agora é um quebrantamento da carne, né, do coração diante do Senhor. Diante de Deus. E é interessante que na continuidade, Jesus ele vai dar 2 exemplos mostrando algo, porque o Senhor está falando de jejum ali, dando uma resposta para aqueles homens ali, porque o texto diz assim: e disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. E aí o Senhor dá continuidade. E o Senhor mostra 2 exemplos ali que talvez aos olhos humanos, na racionalidade, eles não entenderam aquilo, porque o Senhor fala de remendo em pano velho e fala de vinho novo em odres velhos. Sim. Nós vamos encerrar esse episódio falando dessa primeira parte, que é o remendo novo em pano velho, né? Porque o Senhor ele traz um ensino muito profundo para nós. E no próximo episódio nós vamos falar sobre os odres novos, né? Sim. Os odres novos. Eu gostaria que voltasse aqui e colocasse o slide novo e o velho, para nós encerrarmos aqui, porque diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque então o remendo repuxa a roupa e faz-se nela um rasgo maior. Em outras versões, né, o texto é assim: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente o remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Eu gostaria até que o pastor explicasse para nós, profeticamente, o que o Senhor Jesus ele estava dizendo com esse verso, né? Esse texto, pastor Alex, mostra justamente a obra que Jesus faz no coração do homem. Aquilo que Jesus está fazendo é algo novo, é algo que não é simplesmente um remendo,
né? Quando Jesus entra na vida do homem, Jesus não quer remendar a vida dele, né? Fazer algo, né? Como a figura ali, né? Pegar ali, tampar os buracos. Não, Jesus faz nova todas as coisas. Então, por que Jesus estava dizendo isso? Porque se você pega um pano novo, algo novo, maravilhoso, e coloca num pano velho, vai rasgar, né? Então, é necessário que seja a obra do Senhor, seja na vida do homem, tudo novo, né? Porque isso é que Jesus faz na vida. Isso que Jesus estava ensinando. O homem pegar o pano velho. Às vezes nós vemos um exemplo lá do filho pródigo, né? Que veio lá de terras distantes, envolveu-se com os porcos, entrou para a casa do pai. A primeira coisa que o pai disse, né? Vestidos novos para ele, né? Vestes novas. Jesus, o Senhor, faz isso na vida do homem, dá a ele novas vestes, uma nova experiência, uma nova vida. Agora, tentar fazer um meio termo, tentar servir os dois ao mesmo tempo, né? Os dois senhores, a Bíblia diz, vai se romper. Vai se romper, não vai subsistir, né? E é interessante porque o evangelho ele não veio para reformar a alma do homem superficialmente. Sim. Evangelho não é isso. Evangelho é mudança de vida, é transformação de vida, é todo um conjunto de operações do Senhor na vida do homem, né? E nós podemos dizer com muita propriedade que, até você que está nos assistindo, que você não precisa ter nenhum medo de viver essa experiência, né? Jesus tem algo novo para a sua vida, muito profundo. Sim. Você não precisa remendar a sua vida para viver uma experiência com Jesus. Mas o que eu estou mostrando foi o que Mateus viveu. Ele deixou tudo e seguiu a Jesus, né? Então hoje você também pode viver algo novo, profundo com o Senhor, uma experiência nova. Você não precisa ter uma vida remendada e amanhã tudo se romper, Sim. tudo se esfacelar. Mas uma vida firme e segura na presença do Senhor. É a presença de Jesus, como ele esteve no banquete na casa de Mateus, é o segue-me de Jesus, né? Você deixar tudo e seguir a Jesus e ser transformado pelo Senhor. Então é muito importante, porque às vezes nós vivemos isso e às vezes você vai ouvir aí fora que você pode continuar como você está e tudo vai bem. Não. O certo é isso. Vinde como está. Você vai vir como você está. Pastor, eu posso ir como eu estou? Você pode Sim. ir até Jesus como você está. Mas você vai dar a liberdade a Jesus de fazer algo novo na sua vida. O Senhor ele não vai remendar a sua vida. O homem faz isso. Mas Jesus ele não vai fazer isso. Ele vai dar uma transformação à vida do homem. Né? É uma nova criatura, né? E é interessante porque aquele que tem uma experiência com o Senhor, até as pessoas mais próximas a ele, familiares, amigos, desconhecem, né? A partir do momento que ele é transformado. A vida é uma transformação tão gloriosa e grandiosa, porque a pessoa olha e diz, mas fulano está completamente mudado, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de reagir, os planos, os projetos, a conversa, né? Tudo muda. É essa nova vida que Jesus tem para o homem, né? Então, quando Jesus nos chama, ele tem para nós esta nova vida, né? E com a bênção, né? Porque o homem que vivia angustiado, entristecido, essa vida não tem mais lugar, né? Agora é uma nova vida onde o Espírito Santo está presente. O Espírito Santo é quem nos conduz, é ele que nos reveste do seu poder, né? E nos dá a condição de vivermos, né? Sendo agradáveis a ele. Glória a Jesus. Pastor Roberto, nós estamos encerrando este episódio, né? E deixando essa experiência e essa palavra do Senhor para a vida daqueles que estão nos assistindo, para você que está nos acompanhando. Você pode ter essa experiência gloriosa, né? O noivo está presente, né? Jesus está presente, quer se fazer presente na sua vida, quer te levar a uma vida de santificação, viver a experiência da oração, do jejum, da leitura à palavra, do louvor revelado. Mas o Senhor ele quer fazer algo
novo na sua vida. Não precisamos de remendos, né, que o mundo oferece, mas viver essa experiência nova na presença do Senhor. Nós encerramos esse episódio, queremos desejar a todos a paz do Senhor Jesus e até a parte 2, né, desse episódio, né, nós dividimos em 2 partes, para que nós possamos continuar vivendo essa experiência. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos.